Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio de Renzo, da Novembro 4, e seja bem-vindo ao nosso podcast Comunicação Interna Sem Fronteiras, um podcast que a gente sempre fala sobre comunicação, recursos humanos, liderança, temas ligados ao mundo corporativo, cultura organizacional, né? Eu sempre comento, se você acompanha nosso trabalho, se você curte nosso trabalho, coloca um like aqui, manda suas opiniões, faça seus comentários, compartilhe com seus colegas, principalmente você do mundo corporativo, né? Sempre convidados especiais, trazendo provocações. E para mim, especialmente, é um laboratório que a gente pode trazer convidados, muito mais do que trazer certo ou errado, para a gente refletir sobre vários temas. Hoje eu vou conversar com meu amigo Paulo Ribeiro. Antes disso, professor Paulo, antes disso eu queria destacar um parceiro especial desse projeto do Comunicação Interna Sem Fronteiras, que é a Prodigy. A Prodigy, que é uma empresa que conecta 100% dos seus colaboradores. Eles têm uma plataforma digital, que é a TV corporativa, tem um aplicativo de celular também recém-lançado chamado Kaki, que eles atendem hoje mais de 650 empresas em todo o Brasil, inclusive no mundo, como Michelin, Balduco, Renault. E está em presente em mais de 30 países. Então, conheça mais um pouquinho da Prodigy. Tem um vídeo que eu queria apresentar para vocês agora. Vivemos em um mundo de novas conexões. A informação antes privilegiada, agora exposta, ao alcance dos olhos, na palma da mão. A comunicação nas organizações antes hierárquica, controlável, agora em rede, veloz e indomável. Esse é o novo mundo da comunicação corporativa. Agora, imagine uma guinada. Vamos supor que você seja capaz de criar uma história que toque sua empresa. Que cada colaborador compreenda o propósito de estar ali, dos valores que os unem. E vamos supor que você abra espaço para que as vozes individuais se juntem e que essa narrativa conecte pessoas, traga harmonia, senso de comunidade e pertencimento. A nova comunicação, influenciada, estrategicamente direcionada para o crescimento comum. E, finalmente, você consegue medir, avaliar e impulsionar para novos resultados. Aqui é onde você está hoje. Conte com a Prodigy. Obrigado, Prodigy, obrigado pela parceria. E queria agradecer vocês por esse trabalho que a gente vem fazendo junto há bastante tempo. E hoje eu queria trazer aqui o nosso convidado especial, o professor Paulo Ribeiro. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Fábio? Muito bom, cara, estar com você. A gente já teve... Vamos falar um pouco da nossa idade, né? Já conhece alguns anos aí. Mais de 20. Muito mais de 20. Eu sempre falo, né, Paulo, que a ideia desse podcast, para mim, é um laboratório, onde a gente traz pessoas, profissionais, né, do mercado corporativo, você, professor, viveu a história do mundo corporativo, vive hoje a história da academia, né? A gente vai falar um pouco mais, mas antes disso eu queria fazer uma pergunta, sem falar daquele tradicional currículo, o que fez, o que não fez. Quando os seus filhos hoje, você tem 2 filhos, ou os seus alunos hoje perguntam, professor, o que você entrega para o mundo? Ou a sua esposa, quando chega no final do dia, né? Quando você olha e fala, o que eu estou entregando para o mundo? O que o professor Paulo entrega para o mundo hoje? Olha só, Fábio, antes de mais nada, quero te agradecer, cara. A gente está tentando já há bastante tempo, né? Verdade. A gente já teve várias trocas aí, você já palestrou para mim quando eu era coordenador de curso, né? Então, já participei uma vez de uma live sua que você me boicotou, ficou só o áudio e você me tirou. Foi. Então, quero te agradecer pelo convite, para mim é um privilégio, é um prazer, né? Depois de tanto tempo, a gente ainda manter essa amizade. Tá vendo aqui, tá acompanhando o seu projeto, que eu torço bastante por você, você sabe. Mas assim, cara, tem uma coisa que eu falo para os meus alunos todo semestre. Eu falo, vocês sabem que eu sou do ABC, é complicado chegar na Zona Leste, e eu saio de casa para trocar. Principalmente trocar conhecimento. E conhecimento a gente troca com quem quer. Então tem dado certo, tem funcionado bastante. Eu chego em casa com a sensação plena de que realmente eu ofereci alguma coisa, mas que mais do que isso eu aprendi muito com eles. Então, eu percebo que a minha missão é realmente de troca, porque os meus alunos, eu não sei se você tem essa percepção, eles são, na grande maioria, muito carentes, sabe? A grande maioria dos meus alunos, Sim. Fábio,
são, assim, a primeira pessoa da família que está tendo acesso ao nível universitário e tal. Então, eu acho que eu tenho uma missão de vida como eu sempre costumo dizer também, de transformar vidas. Na verdade, eu não tenho mais a intenção que eu tinha no início da minha carreira como docente de querer transformar todas as vidas. Eu já passei dessa fase. Eu sei que hoje a minha missão é transformar ou lapidar as pedrinhas que realmente precisam ser lapidadas. Então, quando eu chego em casa, eu deito, eu faço uma reflexão desse meu dia e falo assim, eu fiz o melhor. Pode não ter sido o melhor possível, mas foi o melhor que eu consegui. E essa troca é o que realmente eu acho que, no final das contas, acaba respondendo a sua pergunta, principalmente pelos feedbacks que eu tenho, porque o aluno acaba sendo o seu maior termômetro, né? Com certeza. E aí, quando você tem aquele feedback, porque assim, cara, não tem nada mais gratificante para mim do que chegar numa colação de grau, por exemplo, e um pai ou uma mãe chegar e falar assim, você que é o professor Paulo, eu queria te agradecer por tudo que você fez pelo meu filho, pela minha filha. Então, eu acho que isso que eu tento integrar e tem funcionado. Com certeza, você já está no mundo aí da academia há quanto tempo? 2000. Só na universidade que eu estou agora já vão para 17 anos. Com certeza. Então, cara, eu estou há mais tempo fora da Ford do que o tempo que eu fiquei na Exatamente, Ford, para você ter uma ideia. Exatamente. Então, eu estou há 18 anos no mundo acadêmico e fiquei mais ou menos isso no mundo corporativo também, somando todas as empresas que eu trabalhei. Então, já passou muita gente pela minha mão, né? E é legal, eu sempre comento aqui, pessoal, claro que tem muitos assuntos para a gente conversar, mas para a gente ter um norte, né, para a gente ter mais ou menos uma linha editorial, um dos temas que eu queria falar com o Paulo, que eu queria até fazer uma provocação no comentário seu, que é um pouco sobre a inteligência artificial, sobre educação, sobre carreira, né? E talvez assim, como se preparar para o futuro. E, Paulo, eu acho interessante o seu comentário inicial, porque essa é uma sensação minha, pessoal, tá? Por um lado, a gente tem muitas ferramentas em todos os sentidos que a gente nunca teve, na nossa geração nunca teve tantas ferramentas, e sem entrar no questionamento, a inteligência artificial ajudando mesmo, ok, podemos discutir isso, mas ajudando, mas ao mesmo tempo me parece que falta, me parece que aumenta essa carência, né? Quer dizer, eu tenho muitas ferramentas, mas ao mesmo tempo falta uma certa orientação. Então, isso que pode parecer meio contraditório, né? Porque a gente não tinha tantas ferramentas no passado, então você tinha muito dependendo das relações das pessoas, isso depende de qualquer empresa que a gente tenha trabalhado. Hoje você tem, entre aspas, uma galera que meio autônoma para algumas coisas, não para tudo, então ela consegue entrar no sistema, consegue fazer no computador, consegue entrar no aplicativo, fazer coisas que a gente não conseguia, mas ao mesmo tempo, isso que você falou, eu achei interessante, né? Me parece que é uma carência, né, de significados, de orientação, o que eu faço com isso? Você percebe que é um pouco nesse sentido? Fábio, você falou um monte de coisa que a gente precisa refletir, e a impressão que eu tenho é que não necessariamente as pessoas estão muito dispostas a refletir com profundidade sobre tudo que você falou. De cara, eu já vou te dizer, você é contra o uso de celular em sala de aula? Não, não sou. Eu acho que o que falta para essa geração, principalmente, é filtro. Então, assim, cara, a gente tem tudo à nossa disposição e eu não sei o quanto... Sabe aquela história, né? É tanta coisa que você acaba se usando. Exatamente. Porque falta o filtro. Então, assim, pegar um exemplo da minha vida dentro de sala de aula. A inteligência artificial não tem mais volta, cara. Sim. Isso aí não é mais... é uma tendência. Não, é uma realidade. Está aí. A gente vai precisar criar formas de se adaptar a ela. Perfeito. Eu vejo, por exemplo, os meus alunos, quando eles vão fazer algum trabalho que a gente pede. É muito comum você pegar um trabalho que, quando você lê, você sabe que não foi ele que escreveu. Porque a inteligência artificial, ela ainda, pelo menos nesse momento, ela ainda não está parametrizada para olhar e falar assim, não, o Fábio pensa assim, escreve Fábio, assim. Né? Isso. Entendeu? Então, ele vai trazer ali um resultado que a hora que você vê, você fala assim, não, peraí. Então, o que eu falo para eles? Eu não sou contra você usar a inteligência artificial para escrever o seu trabalho ou para montar a sua apresentação. Mas o que eu espero é que você entenda o que é aquilo. Perfeito. Então, não adianta nada eu chegar para você e falar assim, Fábio, o que é essa palavra que você está projetando aqui? O que significa isso? E você dizer para mim, não sei. Mas espera aí, não é o seu trabalho? Então, assim, eu não sou contra o uso da tecnologia. Eu sou contra a facilidade que isso criou e deixou os alunos numa zona de conforto muito grande.
Eles acham que é só pegar e fazer e entregar. Eu digo para eles, né? Hoje todo mundo se forma, Fábio. Hoje você tem uma universidade em cada esquina. E você tem uma universidade no seu celular. Isso. Todo mundo se forma. Agora, qual é o diferencial que você está levando para o mercado de trabalho? Porque vamos entrar já no assunto que você também levantou aí na sua fala. Existem os gurus de internet que já estão dizendo o diploma não é importante e o diploma não garante emprego. Beleza? O diploma realmente não garante emprego. O diploma garante para você a oportunidade de participar do processo seletivo. Perfeito. Porque o mercado de trabalho ainda não está pronto para te aceitar no processo se você não tiver o diploma. Então, quando me perguntam, o diploma é importante? Nesse momento é. Agora, ele vai te garantir o emprego? Não. Ele te garante conhecimento? Não. O diploma, ele tem que vir junto com o conhecimento. Então, mas ele é uma espécie de um passaporte, né? Se você não tem um passaporte... Você não vai participar da brincadeira. Não vai participar da brincadeira. Você não consegue atravessar a fronteira. Exatamente. Então, o que eu falo para os meus alunos é o seguinte, o diploma você vai ter de qualquer jeito. Por que, então, não aproveitar esse momento para levar junto o que importa para o mercado de trabalho, que é o conhecimento? A grande dificuldade é transformar a informação em conhecimento, Fábio. Porque, pensa, você tem lá tantas aulas por semana, tantas horas de um professor falando. Então, você tem o professor que adora um giz e lousa, que é o meu caso. Eu vejo uma lousa grande de giz, eu já aviso. Aquece a munhequinha que o tio vai escrever. Adoro, deslizo na lousa. Adoro, me divirto. Tem o professor que vai ficar projetando 500 slides e tem o professor que vai falar 4 horas de aula. Tudo isso é informação, cara. No final da aula, você não guarda 10% do que foi falado, escrito ou projetado. Se você não tiver a capacidade de transformar aquelas informações em conhecimento, você vai vir para o mercado de trabalho só com informação. E informação não te ajuda, porque ela não serve para nada. Uma coisa é você chegar na hora que você tem uma demanda real, você olhar e falar assim, putz, eu vi isso na aula do Fábio. Deixa eu pegar aqui no meu HD e lembrar. Você vai pegar um livro, você vai, putz, lembrei como é que é. Outra coisa é aquilo só passar, eu vi. Não vai te ajudar. E é aquilo que eu falo, né, cara? A avaliação real é aqui. Os alunos colam. É óbvio que aluno cola. A gente foi aluno. E é aquilo que eu falo para eles, ninguém vai perguntar qual foi sua nota na matéria. Lá fora vão te perguntar o seguinte, você consegue me dar resultado nessa demanda? Se você não conseguir, filho, não importa a sua nota. Então, o grande desafio que eles têm é transformar a informação em conhecimento. Nem todos conseguem, infelizmente. Mas esse é um filtro natural da vida, né? E eu queria só destacar isso, que eu acho importante a sua fala, muito importante, porque eu começo a ver essa discussão há algum tempo, né? A questão da banalização do próprio diploma. Podemos discutir, sim, a questão, talvez, de uma carga horária, de um curso, né? Agora, você falou muito bem, né? O diploma não garante emprego. Não. É que foi contada uma história para a gente, no passado... Na nossa época, talvez, né? Foi contada uma história que você estuda, trabalha, tal. E a verdade não é bem essa. Agora, eu concordo totalmente com você. Acho que é importante destacar, principalmente você, professor, que está muito conectado com os alunos, né, que acompanha o seu trabalho, que é necessário sim ter um diploma, porque se você não tem diploma, você não tem passaporte, você não entra, você não está no jogo, como você falou. E já que eu tenho que fazer essa jornada, faça bem. Né, faça bem, né? E aí, eu queria te perguntar, né, você falou, só queria reforçar isso. A inteligência artificial, obviamente, concordo totalmente contigo, ela não tem mais volta. Inclusive, você viu que lançou agora, recentemente, uma da China, que, entre aspas, melhor que o ChatGPT. Então, estamos falando aí. Então, esquece, né? Agora, você já deu até algumas dicas aqui, mas eu queria explorar um pouco mais. Então, eu sou um jovem, estou estudando com você, sou seu aluno, seu colega lá, enfim. Como é que eu aproveito melhor isso? Você já deu essa dica, né? Que não é... Primeiro que não tem jeito, você não vai conseguir mais... deixar que o cara consulte, como a gente consultava... nosso caso foi assim, a gente não tinha o computador. Era a Barça, né? Era a Barça, aí chegou o computador, e o cara fala, você foi no computador, ou depois você foi na internet, né? Mas ainda você tinha um exercício de procurar. Hoje, menos. Como é que... Mas assim, de novo, você não tem como negar. Então, qual é que é a sua dica prática, assim? Aluno, olhando para o mercado de trabalho, olhando para as oportunidades, olhando a inteligência como um parceiro seu, eu gosto até dessa ideia, de um parceiro seu. Como é que você fala, então, assim, o que esse cara tem que fazer para que a inteligência jogue a favor dele e jogue não contra para fazer o trabalho dele? O que eu digo para eles é o seguinte, primeiro tem que ativar o filtro.
A internet ela é maravilhosa, Fábio. A gente que pegou essa mudança, né, de analógico para digital, vamos chamar assim, Sim. talvez a gente tenha um pouco mais de facilidade de entender isso, justamente porque a gente vem de um período que você tinha que ir na biblioteca, você tinha que procurar o livro, você tinha que ler, você tinha que escrever na mão, tal. Hoje é aquilo que eu disse na minha fala anterior, é muita informação. Então, a primeira coisa para mim é ativar o filtro, ponto. O aluno precisa entender que ele precisa ser um pouco mais autônomo. É engraçado porque prega-se tanto, universidade é perda de tempo, porque tem tudo na internet. Mas você já parou para prestar atenção que tudo é muito superficial? Tudo. Você pega uma matéria qualquer, você lê ali o título. Você passa para a próxima. Porque você parte do princípio que você leu aquilo, você entendeu. Eu vou te dar A gente tem uma geração, os dias vi essa frase, a gente tem uma geração de leitores de manchetes. Então, esse é o grande problema. Você tem um monte de ferramenta que você pode usar a seu favor e você não usa. Eu escuto dos meus alunos assim: poxa, você pediu para a gente ler um texto de 2 páginas. Eu não tenho tempo. Cara, você já parou para perceber que hoje a gente ouve livro? Como que você não tem tempo se você fica 2 horas no trânsito? Eu não vou aprender inglês porque na minha empresa não usa. Cara, é para você. E olha a diferença, hein? Se você for pensar na nossa época, lá na Ford, por exemplo, que a gente tinha alguns momentos que a gente precisava do inglês, ou você ia para uma escola, ou você precisava de um professor particular, ou você tinha que se virar. Isso aí. Eu comecei a estudar inglês lá na Ford com livrinho de música e fita cassete. Hoje você tem avatar de inteligência artificial que te ajuda. Então não tem mais desculpa. Tem algumas coisas que precisam realmente ser faladas, né? Por exemplo, eu tenho uma amiga dubladora, que você sabe, Sim. que ela sempre fala: a inteligência artificial vai ser muito complicada para nós, dubladores. Porque os caras vão reproduzir a nossa voz e a gente vai perder o emprego, por exemplo. Então eu acho que precisa regulamentar, precisa arrumar. Mas é o que eu falo para ela, eu não acho que a inteligência artificial vai ser o fim de tudo. Pare e pensa, por exemplo, 30 anos atrás, ou talvez até um pouco mais. O que era o rádio? A gente é de uma geração, Fábio, que a gente ficava ouvindo rádio e ficava imaginando: como será que é essa pessoa que está falando? Como será que é um estúdio? Cara, eu estive na Rádio Metropolitana há um tempo atrás lá falando do meu livro e as pessoas me assistindo ao vivo pelo Instagram. Então a internet, ela não só não matou o rádio, como ela impulsionou o rádio. Potencializou, perfeito. Eu penso que a inteligência artificial é tudo muito novo ainda, mas eu acho que ela vai trazer mais benefício do que coisa ruim. Cabe a gente se adaptar e entender. Então, pensando no mercado de trabalho, o que eu diria para as pessoas? Primeiro, ativa o filtro. Tem muito lixo na internet. Cara, você é de RH como eu. O que tem de gente falando besteira de RH na internet? Eu cansei, eu já não compro mais essa briga. Eu lembro que um dia um cara escreveu para mim num post: você é de RH, mas você não fala que o RH não está arrumando emprego para ninguém. Cara, não é papel do RH arrumar emprego. Você é de RH, mas você não fala que as empresas não têm um planejamento de carreira. O papel da empresa não é fazer planejamento, é criar um plano, que são coisas diferentes. Sim. Você tem que fazer um planejamento em cima do plano. Então dá para a gente discutir um monte de coisa. Mas tem muita gente falando besteira. Primeira coisa é ativar o filtro. E segunda é tentar entender como é que você vai utilizar aquilo da melhor forma possível. Dentro de sala de aula, o que eu vejo? Ainda as pessoas estão usando para se livrar de uma demanda que foi pedida. Por exemplo, um trabalho. É isso aí. E não para gerar conhecimento em cima daquela demanda que foi pedida. Não, perfeito comentário seu. Até porque, você falou agora há pouco e é verdade. Acho que a gente está aprendendo a lidar com essa ferramenta. E perfeito esse comentário seu. Ela está extravasando algo que a gente estava perdido de tempo. Tem que fazer o texto, tem que fazer não sei o quê. E agora a gente precisa aprender a trabalhar. E esse comentário que você fez, até de um podcast que você também tem, né? Que você conversou com uma dubladora. E acho que o exemplo dela é bem esse também, né? Principalmente para os jovens, né? Eu preciso olhar esse mercado de trabalho hoje com novas oportunidades. Na verdade, a gente às vezes esquece, mas o mercado de trabalho sempre foi assim. Você sempre teve momentos de trabalhos que foram eliminados. Talvez a diferença, aí eu acho que é uma diferença, é que os ciclos são menores. Eu acho que é tudo muito mais rápido. Né? Então, assim, mas eu me lembro até hoje, por exemplo, no ABC Paulista, quando chegou o trólebus, aquele ônibus elétrico,
e tiraram o cobrador. Aqui, eu me lembro até hoje, foi um negócio complicado, né? Tirar o cobrador. Na própria Ford que a gente trabalhou, quando terminou a estamparia. E várias áreas foram saindo, foram trazendo a tecnologia. A diferença é que demorava um tempo. Sim. Então, teoricamente, eu conseguia olhar com um pouco mais de espaço para olhar o que eu vou fazer no futuro. Então, o seu filho, por exemplo, a gente mesmo fala, o que vai acontecer daqui a 5, 10 anos? Hoje já não. Então, os jovens que estão aqui, né, os seus alunos, o pessoal que nos acompanha, talvez a questão é exatamente essa, né? É olhar, que é muito rápido. Sim. E olhar a tecnologia, e eu concordo contigo. Eu acho que algumas coisas, sim, e vamos ser sinceros, aqui sem nenhuma demagogia, acho que tem atividade que vai acabar. Mas não, assim. Então, não há pessoa, a atividade vai acabar. Você quer ver? Vou te dar um exemplo. Você chegava no shopping, qualquer um, algum tempo atrás, não muito distante, você parava na cancela, a mocinha te dava um cartão. É isso aí. Você entrava, aí você ficava lá dentro, você, na hora de ir embora, você tinha que ir na outra mocinha para ela validar o cartão. Ela validava o cartão, você saía, entregava, ela liberava a cancela. Como é que é hoje? Tudo automático ali. E aí uma coisa que eu sempre falo, alguns postos de trabalho, a tecnologia ela vai tomar alguns postos de trabalho. Então é mais ou menos como a gente discutia aquela coisa que a gente ouve desde que a gente era mais novo. Será que as máquinas vão dominar o mundo? Eu acho que assim, as pessoas têm que entender de uma vez por todas que a gente está passando por uma outra revolução, que não é a industrial, é tecnológica, e que se você não estiver preparado para ela, você vai ficar pelo caminho e vai ficar pondo a culpa na conta dos outros. É isso aí. Você vai ter que correr atrás dos seus gaps para se manter empregável, não empregado. Isso aí. Esse é o grande diferencial. As pessoas elas querem continuar se mantendo empregadas. Só que a tecnologia ela está aí, cada vez mais rápido. Cabe a você a se adaptar. E aí vou além, hein? Imagina ainda esse shopping center, se um dia as lojas que estão lá dentro perceberem que, de repente, é muito mais interessante, por conta da tecnologia, tá só no e-commerce. Só, porque na verdade já está, né? E aí o shopping vai virar rolê e praça de alimentação. Será que ele se sustenta? Será que os administradores de shopping estão pensando nisso? Vai chegar uma hora que shopping não vai fazer o menor sentido você. No formato que a gente tem hoje, não. Sim. Talvez um formato, como você disse, como um evento de passear, né? Tanto é que, se você perceber, já faz sentido, porque você já vê que vários shoppings hoje têm muito mais restaurantes, muito mais alimentação do que próprias lojas, porque as lojas não se sustentam. Então, perfeito. Agora, Paulo, tem uma coisa também que eu acho importante. Você comentou no início que eu já tive lá com você na escola, já tive outras palestras também, com jovens, gosto muito dessa pegada. E eu queria até trazer um pouco diferente o olhar. Porque tem a questão da tecnologia, que a gente já falou, tem essa questão do filtro que você falou também, que eu acho muito necessário, mas tem uma coisa ainda, Paulo, que eu acho que talvez seja fundamental, principalmente para essa galera nova. Os seus alunos têm quantos anos hoje, em média? Varia. Em média, não sei te dizer, 25 talvez. Eu tenho aluno de 17 e tenho aluno de 50. Mas você concorda comigo? Eu queria te perguntar, você concorda comigo, principalmente que está com 20, com 25, além de toda a tecnologia, existe também a questão comportamental de ser uma pessoa curiosa, interessada, uma pessoa que pergunta, porque assim, não só lá com você, em outras escolas que eu fui, outro dia inclusive em São Bernardo também, tinha umas 20 pessoas na sala, 20 jovens. Aqui não vou entrar em nenhum questionamento da vida pessoal para cada um, mas tinha gente que estava dormindo, tem outro que estava no celular, tem outro, e tinha 2 ou 3 que levantavam o braço, perguntava, se interessava pelo assunto, né? Ninguém é obrigado a se interessar pelo meu assunto, tudo bem. Tanto é que no final, eu só queria comentar isso com você, porque no final do evento, eu fui conversar com o professor, que era um colega meu, e aí eu até comentei com ele, falei, achei interessante aqueles 2 ali, ele falou, são os melhores alunos da sala. Mas não é melhor aluno pela questão só da competência, digamos assim, técnica de conhecer matemática, RH, mas é porque são curiosos, porque perguntam, porque aproveitam oportunidades como essa de trazer, que foi o meu caso, um palestrante para perguntar, para se interessar. E aí, vou ser bem sincero, os alunos do Paulo, se na hora que eu tiver uma vaga no mercado de trabalho, na hora que eu tiver que indicar um currículo, e você faz isso, né, até lá nas suas redes sociais, você concorda se você olhar para esse cara, não vai? Ô, Fábio, eu vou falar uma coisa para você. Bom, primeiro que não dá para generalizar não, e nem dá para colocar
a questão da idade. Eu tenho alunos muito jovens que são muito interessados e tenho alunos mais velhos que são muito interessados. Só um pequeno detalhe que talvez para nós aqui faça a diferença. Eu tenho aluno que nasceu em 2006. Você tem noção? Nossa, 2006. Você tem noção? 2006, né? Mas assim, cara, dentro de uma sala de aula, é aquilo que eu falei, eu não sou mais aquele cara que tinha a esperança de ser o educador. Cara, eu tenho turmas de 150, Fábio. Esse semestre tem uma turma com 150 alunos. Não dá para dizer que 10% dessa turma vai ser realmente quem vai se dar bem no mundo real. Meu pai dizia, não é o melhor aluno da sala que vai ser o mais bem-sucedido na vida. E eu concordo plenamente com isso hoje. Mas é aquilo que eu te falei das pedrinhas que precisam ser lapidadas. Você consegue. Eu não perco mais o meu tempo com quem não quer trocar, cara. É isso aí. No primeiro dia de aula, e quem já foi meu aluno sabe, eu digo para eles, pessoal, o meu tá ganho e o teu tá pago. A troca começa daí. Você não precisa vir na aula. Você paga, já que eles querem estabelecer essa relação de cliente, que na verdade a clientela é com a instituição e não comigo, então é o seguinte, eu prefiro que você não venha e não atrapalhe quem quer. É óbvio que você consegue separar e, por exemplo, na hora de indicar, você vai lembrar aquele que é mais interessado, que quer participar. Agora sim também, Fábio, eu tive um aluno, cara, toda aula ele vinha, capuz, deitava, a impressão que dava é que ele estava ali só de corpo. Do nada ele levantava e fazia perguntas muito pertinentes. E um dia ele falou para mim, eu aprendo muito bem ouvindo, eu não preciso... Eu tenho que respeitar isso, cara. Sim. Eu tenho que respeitar o fato dele funcionar dessa forma. Por outro lado, eu tenho alunos que... Então, mas desculpa, é que nesse caso ele verbalizou isso para você. Sim. Então você entendeu isso, você respeitou. É que normalmente, às vezes, quando ele não verbaliza, você não consegue entender. Perfeito. E eu não sei nem se eu tento também, porque assim, cara, eu acho que não vale muito a pena. A gente está cada vez mais apertado de tempo. O conteúdo é muito vasto para você falar na quantidade de tempo que a gente tem. Então, eu acho que não dá para ficar perdendo tempo com isso. Você tem que focar realmente em quem está valorizando aquele momento. Então, é isso que eu te disse, né? Talvez uma das questões do diferencial desses alunos é esse, como você disse, aquele que quer trocar, né? Sim. Aquele que diz assim, tá bom, Paulo, eu sei que você está recebendo, eu estou pagando, que nem você falou nisso, eu achei bem interessante, mas eu quero aprender, cara. Eu quero, no bom sentido, eu quero aproveitar de você. Já que você está aqui, já que você é meu professor... Sugar seu cérebro de cá no Quero sugar seu cérebro e quero te provocar. Vou falar para você uma coisa que eu falo para todos os meus alunos, cara. Dar aula no ensino superior é um dos trabalhos mais fáceis que tem. Superior. No ensino superior. Que é onde eu transito. Não sei, não conheço. Né? Educação infantil, não básica, conheço. Não. E também nem quero. Sim. Não é o meu público. Sim. Mas, cara, são poucos os alunos que questionam alguma coisa que você fala. São poucos os alunos que chegam... Olha... Mas isso é um aspecto ruim, né? É óbvio que é ruim, Fábio, porque assim, eu gostaria muito que os meus alunos chegassem para mim, como alguns, muito poucos, chegam e falam assim, professor, aquela aula que você deu falando tal, cheguei em casa, fui pesquisar, me aprofundei, queria me aprofundar. Não, isso não existe. O aluno está preocupado o seguinte, vai ter chamada? Vai valer nota? E mais ou menos, basicamente é isso. Vai ter chamada, vai valer nota? Isso é importante? Então, assim, cara, eu gostaria muito que ele entendesse que a avaliação formal, a prova formal, não prova muita coisa. Para ele, e assim, cara, eu falo isso para você aqui, mas eu tenho plena consciência que quando eu tinha a idade deles, eu também pensava igual. Provavelmente. Né? Será que vai cair na prova? Né? Tanto que a gente tem dois momentos de avaliação lá e eu não dou prova. Eu dou estudo de caso. E eu falo para eles, o estudo de caso é para te dar a oportunidade de refletir em cima de um assunto real para você me dizer o que você faria na vida real. Eu acho que isso tem muito mais valor e peso do que eu ficar te dando que cor é a parede, por exemplo. Porque assim, Fábio, a gente foi treinado a decorar, se você parar para pensar. Claro, sempre. A gente foi treinado a decorar para tirar nota. É isso aí. O que se comemora no dia 7 de setembro? Isso aí. O que me assusta é um aluno chegar essa altura da minha vida, lá no curso de RH,
por exemplo, esse semestre que eu vou dar departamento pessoal, e ele falar assim para mim, mas peraí, eu escolhi RH porque eu amo pessoas. Eu não escolhi RH para fazer conta. Porque matemática eu nunca vou usar na minha vida. E isso me assusta. E aí você vê que o negócio é muito mais embaixo, é lá na base. Então, assim, cara, é complicado. Mas aí eu foco nas pessoas que realmente você olha e fala assim, não, essas pessoas, elas estão interessadas e eu tenho algo para trocar. Então. E tem uma outra questão, Paulo, que é o seguinte também, né? Que é a questão geracional. Quando a gente era mais novo, você, teoricamente, você tinha grupos menores de concorrência. Porque até pela questão geracional, pelas questões do país, as pessoas que estavam chegando à nossa idade, 50, 60 anos, teoricamente, estavam fora do mercado, estavam se aposentando e tal. Por várias questões. O mundo mudou, as pessoas estão, graças a Deus, vivendo mais, vivendo com mais qualidade de vida, a grosso modo. Então, tem uma outra questão também que a gente fala pouco, porque esse jovem hoje tem mais concorrência. Porque tem gente com 50, 60 anos continuando no mercado de trabalho, ou inclusive querendo voltar para o mercado de trabalho. Então, a sua competição não é só com você que tem 20 e poucos anos, você tem gente concorrendo com todas as idades. E esse cara, como você disse, eu concordo totalmente com você, estou dando uma referência, mas independente da idade. Tem cara de 50 anos que também está super atualizado, que está correndo atrás, como também tem 20 anos que não quer saber de nada. Então, eu só quero dizer o seguinte, é importante entender você como jovem, que a competição do mercado de trabalho é cada vez mais difícil. Se por um lado a inteligência artificial ajuda em alguns aspectos, por outro lado você tem mais gente concorrendo com você numa mesma vaga. Há um grande questionamento ainda do etarismo, esse tipo de coisa, eu acho que é verdade, mas mesmo assim você já começa a ter, o mercado começa a abrir para posições. Então você vai ter uma entrevista de emprego, um cara de 50 anos, um outro de 20, outro dia alguém até comentou isso, né? Um comentário que eu vi lá, uma pessoa foi, não lembro quantos anos ela tinha, acho que tinha 30 anos e tinha gente com 50, gente com 20, né? E, de novo, não é a idade, só estou dizendo que são gerações. Então, o quão é importante você, jovem, olhar para isso, né? Quão é importante você... Tudo bem, você não vai ter a experiência do cara que tem 50, mas você tem capacidade, você tem conhecimento, você tem filtro, como você falou, você é curioso. Acho que é um pouco isso também, né? Eu acho que a gente tem que pontuar umas coisas que eu acho importantes, Fábio. O mercado de trabalho, por exemplo. Na minha visão, e aí eu não estou querendo aqui ser o dono da verdade, é a minha visão, eu penso que as empresas, as organizações, no geral, elas têm 3 momentos distintos e elas estão em 3 momentos distintos. A gente tem aquela empresa que continua lá no século passado e que basicamente é contabilizar e punir, principalmente se a gente for pensar em RH. Sim. Então, são empresas conservadoras, aqui sempre foi assim, enfim, coisas que a gente já sabe. A gente tem uma parcela muito grande de empresas assim, inclusive, e aí eu não estou falando de empresa pequena ou grande, estou falando de empresa. A gente tem empresas que estão ainda, apesar da gente já estar mais perto de 2040 do que de 2000, se você parar para pensar, que é muito louco também. A gente tem empresas que estão tentando mudar com discursos de inovação, de tecnologia, mas ainda é muito discurso. E você tem uma parcela muito pequena de empresas que realmente já estão no século XXI e estão ali, inovação, e aí por aí vai. A grande questão que eu vejo é que, para o mercado de trabalho, ainda não está muito claro essa questão de quem eu quero. Então, você chega numa entrevista de emprego, tem muita empresa que ainda faz ali o leilão do quem dá menos. Qual a sua pretensão salarial? Entendi. Quando você chega num lugar que a primeira pergunta é quanto você quer ganhar, para mim já está claro, não importa quem eu sou, importa quanto eu estou disposto a receber. É um leilão ao contrário. É um leilão ao contrário. Perfeito. Então, assim, cara, o que eu falo para os meus alunos é o seguinte, você quer se manter empregável? Você quer se manter sendo um cara que o mercado vai querer você? Você vai ter que correr atrás de algumas coisas. A primeira coisa é desenvolver competência. Gravei um vídeo esses dias, não sei se você chegou a ver. Vi uma pesquisa do CRA de São Paulo, do Conselho Regional de Administração, que fala que 63% das pessoas que responderam à pesquisa sobre mercado acreditam que hoje a competência mais importante é a inteligência emocional. 63% responderam à pesquisa. Não vou saber quantas pessoas responderam. Mas, enfim... A maioria mais... Mais do que metade das pessoas indicam que hoje a competência, na visão delas, mais importante é a inteligência emocional.
Cara, olha a quantidade de pessoa que está adoecendo por conta do trabalho, porque não aguentam a pressão. A nossa geração foi criada para ficar. E olha que a gente passou uns perrengues na Ford, hein? Muito. Hoje, cara, a geração de hoje não fica. E eu não estou nem discutindo se é melhor ou se é pior. Entendi. É diferente. Diferente. Mas olha a quantidade de gente que está adoecendo por causa do trabalho. Então, assim, cara, a gente precisa entender, na minha opinião, que por mais que as pessoas estão mudando e as gerações estão mudando, o mercado continua no século passado. Como é que é feito um processo de recrutamento e seleção hoje, em 2025? Eu tenho uma vaga, eu preciso fechar a vaga. Aí eu contrato alguém, fecho a vaga. Beleza. Putz, 3 meses depois, não era a pessoa certa para o cara. Vou te dar um exemplo que eu dou em sala de aula, Fábio. Eu era coordenador de curso lá em Suzano, que você teve lá comigo. E um dia uma coordenadora de engenharia civil falou assim para mim: Paulo, me ajuda, eu preciso achar um professor de engenharia civil. Ela me deu uns currículos, eu olhei e falei: esse cara aqui, ó. Cheguei para ela e falei: olha, acho que você devia chamar esse cara é bom. Aí ela olhou e falou assim: esse cara não serve. Porque o que eu, administrador de empresas, penso quando alguém me fala engenheiro civil? É o cara que constrói prédio e ponte. É o que eu penso. E aí ela disse para mim: esse cara não serve, porque ele é da construção civil. Eu preciso de um cara especialista em asfalto de aeroporto. Como é que eu vou saber que é o engenheiro civil que faz isso? É disso que nós estamos falando. Talvez eu, RH, contratasse o cara de prédio, e aí na hora que ele tivesse que falar de asfalto de aeroporto, ele não ia conseguir. É disso que nós estamos falando, Fábio. As empresas falam em recrutamento e seleção por competências, mas elas não conseguem definir as competências. E aí eu vou contratar o gestor qualquer. E aí chega lá, ele não dá resultado. A gente é de uma época que a gente tinha tempo. Então, isso que eu falei. Hoje você já chega tendo que dar resultado. É bem interessante essa fala. Acho que é um exercício muito bom, ainda mais você que dá aula para o pessoal de RH. Eu tenho um quadro. Eu escrevi um livro chamado Reflexões, Provocações e Dicas sobre essa atual comunicação interna. E aí tem um capítulo aqui, Paulo, que eu acho que é legal até um pouco da nossa fala, que é o seguinte: de médico, na verdade eu fiz aqui uma analogia, né? De médico, louco e comunicador, todos temos um pouco. A grande missão para quem trabalha em comunicação interna é estudar. E por isso que eu estou falando desse tema, porque tem a ver com a sua conversa. É estudar. Estudar e estudar. Não só temas ligados à área, mas temas que combinam com o comportamento humano, que combinam com cultura organizacional, por exemplo. O trabalho do comunicador, ele não deve ser intuitivo. Não pode ser essa leitura de manchete. Ele não pode fazer só comunicadinhos. O trabalho do comunicador, você que está estudando, você de RH, né, do Paulo, que eventualmente está próximo à comunicação interna, já conheceu, já trabalhou, em especial, é um trabalho muito importante, muito necessário. É muito mais do que levar informação, é levar propósito, é conhecimento para as pessoas, é significado. Então, a minha dica aqui, para você que está estudando, não só em relação a outras áreas, mas a comunicação interna, apresente relatórios, apresente dados, pesquisas, informações. Se tem uma coisa que é muito frágil em comunicação, é a seguinte frase: eu acho que. Quando eu acho que, você derruba qualquer tipo de credibilidade. Você pode achar qualquer coisa. Agora, que estou trazendo dados, fizemos uma pesquisa, isso serve para RH, isso serve para comunicação interna. Fizemos uma pesquisa que indica que tantas pessoas não estão lendo o nosso comunicado, que as ferramentas de comunicação nossa não são eficientes, que o texto nosso ele é muito longo, é muito duro, que é muito difícil das pessoas entenderem. Não é eu acho que, está aqui dados. Não, eu acho que a televisão funciona agora e vamos tirar. Acho que a rádio funciona agora. Não, tem dados que mostram, né, por exemplo, que tantos por cento da população estão ouvindo rádio, como você comentou até no início, demoram tanto tempo no transporte público. Então tem pesquisas que mostram que a gente criar uma rádio, por exemplo, pode ser útil, entende? Então a minha provocação, que serve no livro, mas serve inclusive na sua conversa, é estudar. Como você falou, é fazer filtro, é entender, é compreender o papel aqui da comunicação interna, sabe, Paulo? Então, assim,
Não, eu não acho que... Você entra numa reunião, o cara fala, eu acho que se a gente fizer um brindezinho aqui no final do ano, entregar para os funcionários, vão ficar felizes. Mas baseado em quê? Baseado em qual formação? De novo, a ideia pode ser perfeita, não estou discutindo a ideia. Mas assim, e aí, principalmente para o mundo corporativo, que a gente trabalha muito em RH, você enquanto funcionário, você fica frágil quando você diz isso. O líder pode até não concordar, mas quando você traz dados, é difícil a conversa, é diferente a conversa. A tecnologia ela trouxe uma certa fragilidade no meu ponto de vista, Fábio, até por conta dessa não hábito de pesquisa ou de estudar. Primeiro que as pessoas precisam entender que a gente vai ter que estudar até morrer, porque senão a gente vai ficar pelo meio do caminho, né? Quando você se forma, você é jogado num funil que é cada vez mais estreito. E eu falo para eles, lembrem lá da pirâmide do Maslow. Nem todos vão chegar na autorrealização. A grande maioria vai ficar ali no meio, brigando por migalha, que é o que muita gente está fazendo hoje, né? Está tendo que passar hoje por conta de não ter entendido esse processo de aquisição de conhecimento, que ele é contínuo, ele não termina, né? E infelizmente, Fábio, não existe o hábito de pesquisa ou de estudar. A gente realmente fica sempre navegando no raso e a gente adquiriu essa cultura. A gente gravou lá no canal com um dublador do Ed Murphy. E o gato dele chama Ed Murphy. E no meio do nosso papo, o gato entrou e atrapalhou. E aí, quando a gente foi soltar a arte, eu falei para o Serginho assim, falei assim, olha, o título tem que ser Ed Murphy atrapalha a entrevista do seu dublador. É um dos vídeos mais vistos que a gente tem no canal, com certeza por causa do título. Isso aí. Então, as pessoas vão naquela coisa do mais fácil, do mais rápido. E não existe mais fácil ou mais rápido na aquisição de conhecimento, cara. É uma construção. Então, é muito mais fácil eu olhar e falar assim, olha, o mercado de trabalho está ruim. A culpa é da universidade que eu estudei que é ruim. A culpa é do professor que eu tive que é ruim. A culpa é do governo que é ruim. A culpa é do cosmos. A culpa é de todo mundo, menos minha. É isso aí. Então, a gente precisa entender que a gente precisa parar, olhar qual que é a minha parcela de responsabilidade nesse processo e entender que eu preciso correr atrás. Porque tem gente correndo atrás, Fábio. Claro, Porque claro. tem gente que entendeu e está correndo atrás. Claro. Mais uma vez, e aí independe da idade, cara. Você sabe aquela coisa do cara que está há 20 anos lá na empresa, aí chega um cara mais novo, em um ano ele é promovido. Aí esse cara que está há 20 anos pega e fala, que absurdo, eu estou aqui há 20 anos, cadê a meritocracia? Cara, a meritocracia é muleta para justificar tomada de decisão errada. Na grande maioria das vezes. Porque ninguém define qual é o mérito. Só joga nas costas. Olha, o Fábio foi promovido por meritocracia. Mas eu também quero ser promovido. Qual é o mérito para eu fazer igual? Perfeito. E aí não acontece. Então, não adianta você estar 20 anos lá parado. E mais uma vez, cara, você está no trânsito. Seja no seu carro, seja onde for, vai desenvolver uma competência. Vai estudar, vai aprender coisa nova. E até para finalizando aqui, acho que tem uma coisa muito legal que você está falando, e, de novo, para os jovens. Vocês nunca tiveram tantas oportunidades, tantas ferramentas na mão. E aqui me veio um insight, Paulo, que é o seguinte, essa é uma das frases que se usa mais, até você usou aqui um pouco. A inteligência artificial vai tirar o trabalho do homem. Eu acho que, agora, ouvindo você, eu acho que, na verdade... Pode ser que, de novo, algumas atividades vão mudar, mas enquanto você for um cara, e aqui, né, tentando resumir, for uma pessoa interessada, estudar, trabalhar, olhar as oportunidades, olhar o que o mercado está te oferecendo, ser protagonista da sua própria carreira, assumir as suas responsabilidades, obviamente que você acaba sendo impactado pela empresa, mas assuma a sua responsabilidade, você sempre vai ter emprego. Talvez não seja exatamente aquele que você imagina naquele momento, mas você vai ter carreira. Então não é a inteligência artificial que vai te roubar. O que vai roubar de você, entre aspas, o que vai tirar de você é aquele cara que faz isso. É aquele cara que não fica esperando a vaga. Por exemplo,
Eu vejo muito no LinkedIn, eu me cadastrei em 200 vagas. Cara, para. Outro dia eu falei pro cara, desculpa, você pode se cadastrar em 200 vagas. Marca um café com as pessoas, vai atrás, procura, vai num evento. Tem tantos eventos gratuitos hoje aí. As vagas não estão no LinkedIn, as vagas estão nas conversas. Provoca essas conversas. E outra coisa, quantas dessas vagas você realmente tinha aderência? Exatamente. Tem essa também. E aí eu quero só mudar uma coisinha na sua fala. Eu acho que emprego, pode ser que um dia acabe esse emprego, formato, essa né? forma que a gente conhece. Mas trabalho sempre vai existir. Sempre existiu e sempre vai existir. E eu quero te falar uma frase que para mim é muito clara e eu quero compartilhar com você. Só vão ficar nas empresas, nas instituições, seja lá o que for, no século XXI, as pessoas que forem úteis. Perfeito. Enquanto forem. É isso aí. O dia que você deixou de ser útil, filho, Isso você aí. tá fora. E aí é perfeito. E aí independe da idade. Você pode estar com 70, você pode estar com 70 anos, só perfeito. Independe da idade. Paulo, muito obrigado. Eu queria agradecer. Mas Paulo, já acabou? A gente tem um tempo aí. Que negócio passo rápido. Eu queria que você falasse aqui. Tem um livro que o Paulo lançou, Histórias de Professor Universitário Metido a Escritor. Na verdade, já é o terceiro? Cara, esse acho que é o 21º. 21º? Eu acho que é. Caraca, eu achei que tinha 3. Tudo isso já? Tudo isso já. 21º. Na verdade, esse é de 2022. É um livro com 62 histórias que eu compilei quando eu era colunista de uma revista. E aí um dia, atualizando o meu currículo, porque ia ter reconhecimento de curso, eu falei, isso dá um livro. E aí eu publiquei. Algumas histórias ficaram fora. Eu já tô trabalhando no Histórias de um Professor Universitário Metido a Escritor, volume 2. Mas esse livro é de 2022. Eu lancei um mais recentemente, eu lancei um ano passado, que é Negociações no Mercado Internacional, que é um livro voltado para negociação, mas falando de negociação fora da sua base. Então, é um livro mais acadêmico. Esse não, esse é um livro de histórias, que eu costumo dizer histórias verdadeiras, mais ou menos, ou nem um pouco verdadeiras, né? São viagens da minha cabeça que eu compilei e lancei. E faz tempo que eu estou falando que eu ia trazer um para você. Hoje está aí a oportunidade. Espero que você goste. Com certeza. Você está nas redes sociais? O Paulo é TikToker aí, YouTuber. Estou em todas. Quem te procura lá, Profe, com E, Paulo Eduardo. Paulo Eduardo, no Instagram, no Instagram, LinkedIn. no TikTok. No LinkedIn está Paulo Eduardo Ribeiro. No TikTok. Prof. Paulo Eduardo. Não tenho Twitter. Não tem Twitter. Ou X, né? Agora é X, né? Não tem. Nem Facebook. Também você não precisa estar. Cara, obrigado novamente. Imagina, Só queria agradecer. Nosso tempo, a gente vai ter mais conversas. Queria agradecer novamente aí todo mundo que está nos acompanhando. Essa conversa do Paulo maravilhosa. Sempre trazendo reflexões, ideias. Como eu disse, é um baita laboratório. O Paulo é um amigo de longa data. Ele falou 20 anos, muito mais que isso. Muito mais. E se você curtiu essa conversa, se você gostou, comente aqui com a gente, escreva aqui. Essa conversa está no YouTube, está no Spotify. Como o Paulo falou, de repente no seu transporte, na sua caminhada, indo para a escola, né? Pode escutar. Comente aqui, até para a gente trazer outros convidados também. Um grande abraço, agradeço novamente ao Paulo, agradeço a Progic pela parceria e até o próximo capítulo. Um abraço.